A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 47. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Terminamos o capítulo de ontem exatamente com a expectativa da promessa de Deus. Eles tinham que esperar a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? A descida do Espírito Santo. Eles serem cheios do Espírito Santo. Eles ficarem plenos, completos, com poder, com autoridade, para anunciar, para testemunhar o Senhor Jesus. Então eles cumpriram, eles obedeceram, eles permaneceram em Jerusalém. E aqui fala do dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então é fácil de datar. Jesus morreu na Páscoa. Ele ressuscita no domingo, né? De Páscoa, que nós consideramos Páscoa para nós, porque é a ressurreição do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que os judeus estavam festejando a Páscoa, que era a saída do Egito, que também a gente estudou no Pentateuco. 50 dias após a Páscoa, era feita a festa da colheita. E essas colheitas, elas ocorriam 2 vezes ao ano. Então, esta festa era muito concorrida, tinha muita gente participando. Era um evento muito importante do calendário judaico. Então, quando se cumpriu o dia do Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente aconteceu o quê? Veio do céu um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Então Lucas se esforça para explicar que línguas como de fogo. Eu sempre falo, quando é uma manifestação espiritual, sobrenatural, nos faltam elementos para explicar. Então, o que a gente faz? A gente busca algo do mundo natural, algo próximo, algo conhecido, para explicar algo que muitas vezes é inexplicável. Então, aqui, Lucas, o escritor de Atos, está dizendo que essas línguas eram como de fogo. Então não foi um incêndio do ponto de vista de labaredas. Ele fala que eram línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E quem era o cada um deles? 120 pessoas. O que está sendo dito aqui? Que o Espírito Santo, o Espírito que é santo, estava sobre eles. Então eles receberam a promessa do Pai. Eles receberam o Espírito Santo de Deus. Eles receberam poder. Eles receberam santidade do alto, do céu, do próprio Deus, cumprindo assim a promessa e a palavra de Deus e o que o Senhor Jesus disse que eram para eles, que a gente viu ontem, Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, os discípulos, os apóstolos, os cristãos, os primeiros
cristãos, né? A igreja primitiva, a primeira igreja, ela sabia que ser cheio do Espírito Santo era para ser testemunhas de Jesus em tudo que era lugar, mas começando em Jerusalém, na Judéia e Samaria até os confins da terra. 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tantos judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então, aqui se cumpre o que foi profetizado. Toda língua, toda raça, todo povo, toda nação, todo ser que respira, né, vai ouvir falar do Senhor Jesus. Quando este evangelho genuíno e verdadeiro for pregado nos 4 cantos da terra, então virá o fim. Então o Senhor Jesus voltará. Então o que tem que ser feito? Tem que ser feito o anúncio do evangelho, a pregação do evangelho. E eles estavam obedecendo tudo que o Senhor Jesus disse. E aí fala as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus. Quando cada pessoa se converte, é transformada, nasce de novo, Deus é glorificado. Então, quando tu fala do evangelho, tu tá falando as boas novas, as boas notícias. Tu tá dando uma mensagem que muda o mundo. E isso quer dizer todas as pessoas. Então é muito emblemático, simbólico, muito explicativo o fato de ter tantas nações, tantos povos, tantas regiões, países representados em Jerusalém exatamente nessa época, exatamente neste tempo da descida do Espírito Santo. 14. Então Pedro se levantou junto com os 11. A gente estudou, né? Matias agora faz parte do grupo. E erguendo a voz, dirigiu-se à multidão. Então, no capítulo de ontem, no capítulo 1, vimos que Pedro já havia se levantado, ele já estava na liderança. E agora, mais uma vez, ele se levanta e ergue a voz, dirigindo-se à multidão. Lembra que quando o Espírito Santo desce, se fez ouvir uma voz e afluiu a multidão, ó, no 5, no 6. Então, ele, aqui no 14, Pedro está se dirigindo à multidão, né? Lembra da multidão, os curiosos que querem saber o que está rolando, o que está acontecendo? Pois bem, exatamente isso. Dirigiu-se à multidão nestes termos. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados. Por quê? Porque no 13 eles zombaram dizendo: estão tudo bêbado, né? Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã.
Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eles não estavam bêbados, eles estavam cheios do Espírito Santo. E isso é muito forte, muito importante e cabe uma reflexão. As pessoas no vazio das suas vidas, das suas mentes, dos seus espíritos, no seu vazio existencial, elas se enchem do álcool, da bebida, de drogas, para anestesiar sua dor, para se alegrar, para viver a vida. Quando tu tá cheio do Espírito Santo, tu não tem esta necessidade. Então, o que a gente entende aqui? Que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é tão, vamos dizer assim, alegre, descontraída, ousada, tudo que se pode falar comparado a estar bêbado. Porque o que acontece? Eles estavam falando, eles estavam festejando, celebrando, comemorando, louvando, glorificando, exaltando. E é algo que é além da pessoa. É o Espírito Santo em ti. Então, quando uma pessoa está sob a influência de uma substância, ela perde o juízo, ela perde o senso. A gente fala que perde o freio inibitório. Ela se torna mais relaxada, não no sentido de... Me fugiu a palavra. Mas você sabe o que eu tô querendo explicar, né? A pessoa fica mais descontraída, mais feliz e tal. Então, quem tá olhando de fora não sabe a diferença. Tá achando que eles estão bêbados, estão zombando, estão debochando deles. Mas o Espírito Santo te dá uma alegria, toma conta de ti de uma forma intensa. Porque é o teu espírito, então não é teu corpo e tua alma, é o teu espírito. E Paulo fala, enchei-vos do espírito e não do vinho. Então, de novo, temos uma outra comparação na Bíblia. O Espírito Santo de um lado e o vinho do outro. Nós estamos vazios, tu não vai te encher do vinho, tu vai te encher do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que eles falaram, estão bêbados, embriagados. Mas Pedro disse, é 9 horas da manhã, né? Como quem diz assim, não tem ninguém bêbado aqui, tá todo mundo cheio do poder de Deus, do Espírito Santo. E ele menciona, tudo que ele tá falando aqui, que na minha Bíblia tá entre aspas, que é uma citação, é do profeta Joel, que tem uma playlist completa sobre o livro profético do profeta Joel. Ficou muito profeta. Mas assim, ó, Joel foi usado por Deus para profetizar a descida do Espírito Santo. A promessa de Deus de que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Por isso que é tão representativo a humanidade estar em Jerusalém, vários países, várias nações. E fala filhos e filhas, quer dizer, homens e mulheres, jovens e velhos, não importa a faixa etária, servos e servas, não importa a tua posição social, econômica, financeira, teu status, não importa. O que importa é que o Espírito Santo em nós é a esperança da glória, é o selo da eternidade, é a garantia de que nós somos salvos. Então aqui se cumpre uma profecia, né, do profeta Joel, e se cumpre a promessa de Deus de derramar o Espírito Santo. 22. Israelitas, escutem o que vou dizer.
Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este entregue, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Jesus, aprovado por Deus. Isso quer dizer que ele obedeceu. Ele aprendeu a obediência por tudo que sofreu. Jesus obedeceu. Jesus não fez a sua própria vontade. Ele fez a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ele foi um filho obediente, um servo sofredor. E havia um plano determinado. Tanto é que Jesus dizia, não é chegada a minha hora. Não é agora. Quer dizer, ele sabia, tinha um plano pré-determinado, pré-estabelecido. E a morte não pôde conter Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a morte não conseguiu vencer a vida. O Espírito Santo trouxe Jesus de volta à vida. O Espírito Santo vivifica. E ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. 25. Porque Davi fala a respeito dele dizendo, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Então Pedro está mais uma vez citando Davi. O Salmo 16 de Davi. Não deixarás a minha alma na morte e não permitirás que o teu santo veja corrupção. O Senhor Jesus ressuscitou. Por isso, nós temos fé. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã, vazia, inútil a nossa fé. Muitos morreram, mas só um ressuscitou. O Senhor Jesus. Deus fez Jesus ressuscitar. Deus fez Jesus se tornar o Senhor, porque ele venceu a morte. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus é Cristo, é o Messias, é o ungido. É aquele que foi falado, que foi profetizado. Jesus cumpriu. E Davi foi usado por Deus para profetizar a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Não permitirás que a minha alma fique na morte. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Vai fazer com que ele veja os caminhos da vida, quer dizer, ele vai ressuscitar. 29. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Então Pedro está fazendo o que a gente está fazendo, estudando as profecias do Antigo Testamento que se cumprem em Jesus. Então ele está se esforçando em falar para aquela plateia, para aquele grupo, de que Davi já tinha recebido a revelação da ressurreição de Jesus. Então, isso é a prova, vamos dizer assim, de que a Bíblia é uma só, de que Deus não é homem para que minta.
nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou, ele vai cumprir. O que Deus prometeu, ele vai fazer. E ele diz, somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Quando tu é testemunha viva, ocular, tu tá presente nos fatos, não tem quem vai te refutar. Porque tu viveu, tu viu, tu ouviu. E é isso que Pedro está dizendo, nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Nós vimos Cristo ressurreto. 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Então ele está explicando para a multidão que isso que vocês estão achando que é embriaguez é o Espírito Santo que desceu, que foi derramado. Porque isso era uma promessa. O que vocês estão vendo é o derramamento do Espírito Santo. E é muito importante falar que Jesus está à direita de Deus. Onde Deus está? No céu. Jesus está no céu, à direita de Deus Pai. 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita. Então Deus fala, Deus Pai fala para o Deus Filho, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então Jesus está à direita de Deus Pai. E é de lá que ele vem para nos buscar. 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, qual era o maior problema? Olhar para Jesus de carne e osso, olhar para Jesus o Nazareno, olhar para Jesus Galileu e dizer que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus. Esse era o maior problema. Essa foi a acusação, esse foi o crime, era o que estava escrito sobre a cruz, né, de Jesus. Ele disse que era Filho de Deus, ele era o rei de Israel. Então, Pedro está falando aqui, ó, foi Deus que fez Jesus Senhor. Foi Deus que fez Jesus o Cristo. Foi Deus que fez Jesus o Messias, o ungido. Foi Deus. Então, Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. E o próprio Senhor Jesus disse, eu e o Pai somos um. E aí Pedro diz, vocês crucificaram, mas Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus é Senhor e é Cristo. 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então, sempre eu digo para vocês, diante da palavra de Deus, diante da exposição do Evangelho, diante das boas novas, das boas notícias, da mensagem verdadeira, o ser humano tem que se posicionar. Lembra da mulher samaritana que disse que queria água? A gente estudou tudo isso. O ser humano, ele recebe a oportunidade, ele ouve, mas ele tem que se posicionar, ele tem que dar uma resposta, ele tem que ter um posicionamento claro, uma atitude, uma decisão pessoal, uma ação em decorrência da mensagem que ele ouviu. Ah, tá, Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus ressuscitou, Jesus é Senhor, Jesus é o Cristo, e daí, o que eu faço? Que faremos, irmãos, diante disso? Tu tem que te posicionar. Tu tem que aceitar ou rejeitar. Tu tem que te entregar. Tu tem que receber. A todos quanto receberam. Então tu recebe o Senhor Jesus.
Jesus fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então tu tem que abrir a porta do teu coração. Tu tem que tomar uma atitude. Tu tem que ser convicto. Tu tem que tomar uma decisão, fazer uma decisão. E isso é pessoal, é intransferível. Cada um de nós responde a isso, aceitando, recebendo, se entregando ao Senhor Jesus. Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então a gente começou com João Batista, né? Os evangelhos começa com João Batista pregando o arrependimento. E agora o que Pedro diz? Arrependam-se. Então é o arrependimento, é o batismo, é o perdão, a salvação. E aqui ele diz o dom do Espírito Santo. Tu vai ser cheio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai te permitir, te possibilitar, te capacitar para viver uma vida santa, reta, piedosa, que glorifica a Deus, ser sal da terra e luz do mundo, ser alguém que realmente glorifica a Deus. Que as vossas boas obras sejam reconhecidas diante dos homens e diante de Deus. Que a nossa luz brilhe diante dos homens e diante de Deus. É para isso que nós somos chamados, para brilhar diante das pessoas e diante de Deus. Não é para ficar escondido num buraco, numa cova, numa caverna. 007, invisível, agente secreto, não. É para ser testemunha. E o que uma testemunha faz? Ela fala, ela conta, ela anuncia. E aí Pedro está falando sobre isso. 39. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Nós estávamos longe, mas nós fomos chamados. O Evangelho chegou até nós. Nós quem? Os gentios, os outros povos, as outras gentes, né? Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salve-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então a igreja primitiva, a primeira igreja, já tinha 3.000 membros. De 120, agora 3.000. Porque Deus estava chamando, estava acrescentando aqueles que iam se salvar. 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o que nós temos que fazer? Perseverar na doutrina dos apóstolos. O que quer dizer perseverar na doutrina dos apóstolos? Tudo que o Senhor ensinou. Os evangelhos, está ali, né? Tudo que Jesus ensinou aos apóstolos. E tu tem que manter o quê? Comunhão, partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os sinais acompanhariam os que creem. E aqui está falando do temor que tinha no coração, na alma deles, no coração deles. O que é isso, gente? É amor, é respeito, desculpa. É amor, é respeito, é reverência, é obediência, é adoração, é serviço, é louvor, é viver uma vida para agradar a Deus. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto
entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, esse é o amor verdadeiro, o amor fraternal, a comunhão. Estar juntos, ser generoso, ser generosa, agir, viver com generosidade, com amor, socorrendo aqueles que padecem de alguma necessidade. Porque na igreja do Senhor Jesus não pode ter pobre e rico, homem, mulher, escravo ou livre, senhor ou servo, não. Todos somos filhos e filhas de Deus. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então eles continuavam unânimes, unidos, indo no templo, pregando, ensinando de casa em casa. E Deus, se agradando deles, acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Assim começa a igreja do Senhor Jesus.